Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do Tinkercad, né? Hoje eu vou fazer um vídeo, muita gente ficou cobrando, né? Eu iria fazer um vídeo referente a posicionamento de elementos, né? Mas acabou que eu não tive tempo de fazer. E muita gente mandou mensagem, né? Pedindo para fazer esse vídeo referente a posicionamento, né? De elementos geométricos. E vou aproveitar esse tempinho aqui para poder falar sobre posicionamento, né? Basicamente você tem dois elementos, né? Você tem um alinhamento entre objetos, né? Um alinhamento estruturado, né? E você pode fazer um alinhamento pela régua, né? Pelo menos são esses aí que eu conheço, né? E assim, os dois funcionam bem, né? Funcionam bem aí referente à ação, funcionamento, alinhamento entre os elementos de forma mais simples, né? O alinhamento com a régua para elementos um pouco mais complexos, né? Vamos assim chamar. Bom, tá aqui com a base dele aberta, né? Vou selecionar aqui uma forma qualquer, essa caixa aqui, trazê-la para aqui. Vou editar aqui o tamanho dela, né? Clicar aqui na borda, vou colocar ela com 50 milímetros de espessura. E o comprimento dela vou deixar com 100. Acho que 100 vai ficar muito, vou colocar menor, vou colocar 80. Bom, beleza, vou mover ela aqui mais para o centro. A altura dela está com 20, eu vou deixar com 20 mesmo. Eu vou criar um outro elemento, pegar uma outra caixa aqui. Aí, o que acontece? Deixa eu fazer aqui o esboço, como é que eu vou querer, o que é que eu estou querendo fazer, né? Fazer mais ou menos isso aqui. Acho que até o último elemento quando eu fiz ficou parecido dessa forma, né? Meio que um L. Uma caixa aqui. Eu vou colocar o outro aqui, né? Então a gente vai fazer dessa forma aqui. E aí a gente vai colocar alguns furos para alinhar aí na caixa. Então mais ou menos dessa forma que eu vou fazer. Então a gente fez essa estrutura aqui de baixo, né? Eu vou fazer uma outra, vou apagar aqui, fazer uma outra caixa, vai ser essa aqui, e aí eu vou alinhar as duas e depois agrupar, né? Para transformar em um único elemento. Então basicamente é isso aí que a gente vai fazer. Então no caso, essa aqui, a largura dela ficou com 50, né? Então vou alterar esse aqui também, colocar 50 aqui. Vou ficar com a mesma largura, agora a altura eu vou aumentar, vou colocar 60. Pronto, beleza. Então primeiro objetivo, vou alinhar os dois, né? Seleciono os dois elementos. Então repetindo, clico aqui fora, seguro e arrasto. Seleciono os dois e venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta para alinhamento. Quando eu clico, ó, ele vai abrir essa caixa aqui, indicando várias entidades, né, vários encadeamentos aí para a gente poder fazer o alinhamento, né? Então, exemplo, pode fazer alinhamento aqui pelo centro, né? Ele já mostra como é que vai ficar aqui a pré-forma, né? Fazer alinhamento ali pela borda, né? Como eu quero colocar ele na borda, eu vou sugerir esse aqui. Ó, então ele ali, ó, moveu o elemento, mas eu quero que esse aqui fique no centro, né? Então eu vou mover ele aqui para a borda, porque eu quero mover para a borda desse aqui. Vou selecionar de novo aqui os dois, alinhar, colocar aqui no centro. Acho que não tô clicando corretamente, ele não está pegando exatamente em cima. Agora, pronto. Aí os dois ficaram alinhados da forma que eu queria. Só que aí tem um detalhe, eles ainda estão soltos, né? Eu vou mover aqui, ó, tá solto. Dá um Ctrl Z, vai voltar para a posição que estava antes. E aí eu preciso agrupar eles, né? Seleciono e venho aqui, ó, em agrupar. E aí vai se transformar em um único elemento. Beleza, então veja que eu fiz um alinhamento entre os elementos, né? Utilizando essa ferramenta aqui para alinhar. Selecionei os dois ali e coloquei eles para alinhar. Beleza. Vamos supor que a gente queira fazer um furo aqui no centro dessa geometria aqui, né? No centro desse elemento aqui. Para fazer um centro aí nesse elemento, então a gente vai utilizar a ferramenta da régua, né?
O que acontece? A espessura aqui é 20. Vou dar um zoom aqui. Essa espessura aqui é 20. Né? E o comprimento total da peça, 80. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Se essa espessura aqui é 20 e esse total é 80, obviamente essa parte aqui que eu vou marcar de verde é 80 menos 20, ou seja, 60. Então, o centro aqui seria o quê? Vou mudar a cor aqui. Esse centro aqui seria 30. Né, nesse plano. E o outro centro, com base nesse plano aqui, a largura dele é 50, se eu não me engano, eu vou até confirmar, mas sendo 50, a metade vai ser quanto? 25. Então, eu preciso deixar essa peça exatamente, o furo, né? Exatamente aqui nesse ponto. E aí, para alinhar, o que é que eu vou fazer? Pegar aqui um cilindro oco. Vou aumentar, deixar o comprimento dele maior do que o da peça ali, né? Essa base aqui. Eu preciso ter no mínimo a espessura dela, né, para fazer esse furo. Então eu vim aqui nessa parte aqui de diâmetro. Vou deixar com 20 mesmo, ele já está com 20 por 20. Então se eu quisesse alterar o diâmetro dele, eu vim aqui e colocaria, exemplo, 25. E aqui também 25. Né? E aí ele formaria o cilindro perfeito 25 por 25, mas eu vou deixar com 20. Beleza. Eu posso deixar esse cilindro, né, o furo aqui nessa parte aqui qualquer para o que eu vou utilizar, mas eu vou deixar ele já mais ou menos aqui no centro para a gente ter uma referência legal. Beleza, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Eu vou deixar essa quina aqui já à mostra, porque a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, a régua. Então, eu tenho que posicionar a régua no elemento que eu desejo que ele fique alinhado. E aí ele tem um magnético que ele fica exatamente alinhado ali naquela borda. Né? Fica alinhado ali na borda. Tenho que só tomar cuidado com o posicionamento dele para que a linha fique exatamente no ponto que eu desejo. Né? Ele vai movendo ali sobre a malha, então sobre os retículos, né, da malha. Então você tem que tomar ali cuidado com o posicionamento. Né? Ele tem que ficar alinhado exatamente com a quina da peça. Então aí beleza, ele está alinhado. Utilizando essa ferramenta aqui, régua. E aí o que é que eu faço? Quando eu clicar em qualquer elemento, ele vai me dar a distância em relação a esse ponto aqui. É como se fosse um ponto de origem. Né? Então, exemplo, vou clicar aqui nesse cilindro e ele vai dar essas informações. Ó. Ele vai dar essas informações aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Se consegue pegar aqui. Voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. É só um detalhe aqui que eu quero verificar. Colocar ele na borda de novo. Deixa eu voltar aqui com a régua aqui, o posicionamento dela. É porque o que acontece? Ele fica alinhado pela borda da indicação do furo. Ele fica alinhado pela indicação da borda do furo. Vou explicar o que é que acontece. Quando eu clico aqui no elemento, ele vai dar o posicionamento ali do elemento. Vou até mover ele aqui para um ponto qualquer. Então, com a régua ativa, quando eu clico no elemento, ele vai dar o posicionamento do elemento. Dá um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então, exemplo, o que é que está acontecendo aqui? Ele está dando aqui, ó, desse ponto, deixar aqui de amarelo, da borda do furo até esse ponto aqui nesse plano, né, vamos chamar aí de X, ele está dando aí 22 milímetros. 22 milímetros. Se a gente for considerar aqui, exemplo, Y, dessa quina para a borda do furo, né, nessa área aqui, esse contato aqui, ele está dando 12 milímetros. Né, 12 milímetros. E aí, no caso, eu quero fazer o alinhamento aqui pelo centro. Né, quero fazer o alinhamento pelo centro do furo. Então, para esse posicionamento, o que é que acontece? Eu tenho que fazer a indicação levando em consideração a borda da peça, né, ou seja, metade da peça da área que eu quero mover, menos o raio do cilindro. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou clicar aqui fora. Eu estava querendo ver se
clicando aqui pelo centro, ele fazia o alinhamento pelo centro do elemento. Mas ele não coloca, né? Ele fica ali pela borda mesmo. Era o que eu estava querendo ver. Para não precisar fazer esse cálculo, né? A gente já fazia a movimentação dele direto, né? Mas basicamente o que acontece? Para a gente posicionar aqui no centro, deixa eu até confirmar aqui o tamanho aqui. Ó, 50, 80. No caso aqui, esse de 80 ele vai ser 60, né? Por causa dessa parte aqui que tem 20. Então tem 60 para alinhar e 50. Beleza, vamos voltar aqui para o alinhamento. Cliquei no elemento, o que é que eu vou fazer? Aqui ele está indicando, ó, 22 milímetros para a borda do furo. O que é que acontece? Como é 50, eu vou ter a metade da peça, 25, menos o raio do furo. O furo ele tem 20 de diâmetro, ou seja, o raio é 10. Então a gente vai ter 25 menos 10, vai dar 15. Então esse valor aqui é 15. Vê que ele vai ali para o centro. O outro aqui, que é esse aqui que está marcando 12, que está pegando também na outra borda aqui do furo, a gente vai ter o que? Como é 60 esse comprimento, a gente vai utilizar metade, 30 menos o raio do furo. 30 menos 10 vai dar 20. Então aqui 20, ele vai ali para o centro do elemento. Então ele aí está de fato posicionado no centro, desse elemento aqui. Outro detalhe, eu vou diminuir aqui, vou fundir os elementos, agrupar, né? Selecionar eles aqui, vou vir agrupar. Então o furo está ali feito. Vamos supor que eu queira fazer a indicação de um furo nessa parede aqui da peça, né? Vou pegar aqui o cilindro novamente, colocar ele aqui. Ele já vem com 20. Eu vou aumentar aqui o comprimento dele. E aí eu vou rotacionar ele. Ele dá essa aba aqui para rotacionar. Deixa eu diminuir aqui o zoom. E aqui é só colocar a rotação. Eu quero que ele rotacione 90 graus. Então rotacionou 90 graus. Beleza. Eu vou posicionar ele aqui num ponto qualquer também. E agora eu quero colocar ele no centro dessa base aqui, né? Eu vou ver quanto é que está a altura aqui da peça. Ó, a altura é 60. Essa altura é 60. Deixa eu marcar aqui. Essa altura aqui é 60. E essa parte aqui é 20. Ou seja, essa parte aqui ela está com 40. Né? Ela parece 60 aqui, mas é porque ele está pegando do outro lado aqui. Ó. 60 ele está pegando aqui da base. Então, cuidado aí para não se confundir. Então, aqui é 40. E aí a mesma lógica. Se aqui é 40, né, eu vou ter o posicionamento dela aqui do centro, que a gente já viu que é 25. Né, esse centro. E aqui no caso 40, 20. Então, quando eu vou clicar aqui no elemento, ele vai dar o distanciamento. Então, ó, aqui a distância aqui que a gente quer é 15. Ele aqui no caso já está com 15. Né, já está no centro. Eu vou até mover ele aqui para colocar no ponto qualquer. Então aqui ele está com 35. Como é que eu vou fazer essa centralização? Metade da peça, que é 25, menos o raio. Como o diâmetro da peça é 20, então eu teria 25 menos o raio, que é 10, 15. Então colocando 15 aqui, ele vai ali para o centro. E o outro ponto é a altura. A altura ele indica aqui. Ó. E aí o que acontece? Eu posso fazer o cálculo levando em consideração esse plano aqui superior, né, esse plano superior aqui, ou a base. Né? A referência que ele está dando aqui de cota é da base, mas eu posso fazer a subtração de um elemento pelo outro e chegar na mesma característica, né? Não tem problema nenhum. Nesse caso, se a gente for levar em consideração aqui do topo, o que acontece? Como é 40, aqui a metade, então você vai ter o quê? Ou melhor, é 40 essa parte aqui da peça, a gente vai precisar da metade menos o raio, ou seja, 40, a metade 20, então a gente vai ter aí 20 menos o raio da peça. O diâmetro do furo é 20, ou seja, o raio dele é 10. Então a posição aqui vai ser 10. 10, só que 10 o que? Levando em consideração essa parte aqui de cima. Né? Levando em consideração essa parte aqui de cima. Então, se é 10 para ele chegar aqui no centro, como o total da peça é 60, o que é que eu vou ter aqui? 60 menos 10. 60 menos 10 vai dar 50. Ou seja, esse posicionamento aqui ele vai ser
Não, esse posicionamento 50 não, ele vai ser 50 pela borda, né? 50 seria pela borda, né? Então nesse caso aqui, a gente teria, no que diz respeito ao posicionamento dele, a gente teria essa base aqui que é 20 mais 10, ou seja, aqui seria 30. 30 para o posicionamento dele. Aí você diz, poxa, mas tem certeza que é 30? É só a gente fazer aqui, ó, a prova dos 9. Se dessa base aqui para essa parte externa aqui do cilindro é 30, o cilindro tem 20, ou seja, 50, para 60 está faltando quanto? 10. Né? Ou seja, essa parte aqui, 10 que está faltando, que era exatamente o que a gente iria deslocar. Né? Foi o cálculo que a gente fez inicialmente, né? Que foi a metade daquela área que era 20, menos o raio que é 10, que daria igual a 10. Que é justamente esse 10 aqui que está sobrando. Então, de fato, ele está aí posicionado no centro. Então, posicionado, seleciono tudo aqui e vou agrupar. Está feito ali o outro furo, alinhado precisamente. Uma dica que eu dou, quando você for fazer outros elementos, tira a régua, porque senão ele sempre vai estar colocando ali uma série de cotagens. Né? Você pode se confundir. Então tira a régua, quando você for alinhar, coloca a régua no ponto que você deseja e é só fazer essas observações de distanciamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!